Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 51. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51. Já é uma passagem conhecida, porém explorada de diversos ângulos, e desde ontem o Senhor está falando comigo a respeito disso. Desde ontem, diante de algumas reuniões que eu fiz, e que a gente sempre pensa, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? 1 Samuel 17, 51. As situações que vão aparecendo e você pensa, meu Deus, como que eu vou me posicionar? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Todos acharam? Diz assim a minha tradução: por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Olha só, eu admiro pessoas inteligentes. Quem que não admira pessoas inteligentes? Não é verdade? Inteligência é diferente de sabedoria. Tem muitos jovens que são muito inteligentes para mexer em coisas da atualidade, para desenrolar questões da atualidade, tecnologia, por exemplo. São muito inteligentes para aprender, para absorver. Porém, sabedoria não tem a ver com inteligência. A pessoa ela pode ter uma simplicidade de criação, pode ter uma idade avançada, mas ela tem uma sabedoria, e isso tem a ver com princípios de não ir em tal lugar, de não fazer tais coisas, uma humildade de escutar. Tem muitas pessoas que são inteligentes, mas não têm sabedoria nenhuma, e tem uma vida cheia de consequências por falta dessa prudência. Sim, Provérbios fala, mel é bom, muito mel não é bom. Se na cultura grega tem a história, um mito sobre Ícaro, o que ganhou asas, mas voou alto demais e o sol queimou as suas asas e ele caiu, é porque existe um caminho de sabedoria para as respostas. Mas só sabedoria não basta, só inteligência não basta. Eu admiro as pessoas, eu repito, com inteligência. Há pessoas que têm uma velocidade em entender explicações incríveis. Eu admiro pessoas que têm um foco, que têm atenção, pessoas que não se distraem. Eu admiro realmente, e se eu admiro, é porque eu busco alcançar isso também. Eu admiro pessoas que são administradores organizados nas áreas da sua vida, pessoas que fazem a diferença pela sua administração. Eu admiro pessoas cordiais, aquelas pessoas que deixam o ambiente por suas palavras e pelo seu comportamento sempre mais nobre. Pessoas que parecem que estão conversando com você na década de 1940. O jeito que eles falam com você, o respeito que eles demonstram com você, com as pessoas que estão ao redor, e eles obrigam ao teu comportamento a se amoldar diante da nobreza deles. Eu admiro também gente que desenrola, gente que colore qualquer ambiente, gente que deixa divertido, que deixa bonito os ambientes, deixa agradável as conversas, leve, que se diverte. Mas na Bíblia e no cotidiano tem um tipo de gente que eu admiro, tem um tipo de gente que é uma inspiração. Eu admiro pessoas corajosas, pessoas que não fogem, mesmo cheio de limitações, superam, dão um jeito, insistem. A pessoa que tem coragem muda o mundo, independente das suas limitações. Quando eu olho para Gideão, eu vejo que com 300 homens, ele venceu mais de 20 mil homens inimigos. Quando eu olho para Martin Luther King, eu vejo alguém que no meio de uma segregação absurda racial nos Estados Unidos,
organizou o primeiro passo de uma mudança na história americana e também no mundo. Eu admiro pessoas como, aqui em Curitiba, Barão do Cerro Azul, que interrompeu a guerra separatista, onde Gumersindo vinha com as suas tropas, arrebentando, saqueando, estuprando, cometendo verdadeiras barbaridades do Rio Grande do Sul. E quando ele chega em Curitiba, cansado, depois de uma batalha de 26 dias na Lapa, aqui na cidade de Lapa, quando ele chega em Curitiba, o prefeito de Curitiba foge. Barão do Cerro Azul, ele então assume o cargo diante do caos. E então ele tem a coragem de ter uma conversa com Gumersindo, tem a coragem de propor um valor financeiro a ele, para que ele parasse com tudo aquilo, já que ele estava cansado, deu pouso. Então Gumersindo desistiu pela perspicácia, pela coragem do Barão do Cerro Azul, que tinha bens, era um barão da erva mate. Para quem não sabe, Curitiba é pioneira na erva mate no Brasil. Começou com os índios aqui, mas os jesuítas proibiram, porque haviam ligações religiosas, mas depois os jesuítas começaram a tomar também, e aí Curitiba começou a produção. E para você ter uma ideia, em 1900 girava-se em torno de 86% da economia de Curitiba só na erva mate. Quando você vai ver a região do Batel ali, a Comendador Araújo, era só a casa dos barões ali, para você ter uma ideia. Curitiba mandava erva mate para o Rio Grande do Sul, mandava para a Argentina, para o Uruguai, para outras partes do mundo. A Argentina se encarregava de encaminhar para o resto do mundo. O Mate Leão, que é uma marca famosa daqui de Curitiba também. Mas ele era um barão, ele não precisava fugir, ele não precisava assumir tais riscos. A questão é que ele encarou, foi traído depois de morto, e 40 anos depois foi reconhecido os seus atos. Eu admiro pessoas de coragem, pessoas que tomam atitudes sendo forte por quem não é. Eu admiro a Aimee Semple McPherson, que num período em que mulher não podia subir nem em altar, mulher não podia estar diante de púlpito, e ela pregou para multidões, e diante de mais de 80 mil pessoas, trouxe uma mensagem de Ezequiel capítulo 1, a mensagem quadrangular, o evangelho de Cristo visto de 4 ângulos diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João, o que batiza, o que salva, o que cura, o que está voltando. E diante daquela multidão, pessoas foram curadas, salvas, tiveram a vida mudada. Enquanto falavam que rádio era coisa do demônio, que rádio era da besta, ela comprou a primeira rádio, tornando ela a primeira rádio evangelística do mundo. Ela comprou, aliás, uma rádio e tornou a primeira rádio gospel do mundo. Uma mulher que em 2 anos construiu um templo para 5.000 pessoas sentadas, sem dívida nenhuma. E depois uma faculdade anexo. E que só em Curitiba tem 156 quadrangulares, fora as congregações. E no Paraná tem quase 1.000 quadrangulares. Por quê? Porque é uma visão evangelística que não invade uma cultura, mas santifica a cultura. Enquanto alguns querem acumular. Eu digo essas coisas para você, eu admiro pessoas que têm coragem. Isaac Newton, órfão de pai, desprezado pela mãe, tentado escravizar por um padrasto, por uma mãe sem instrução, investido por um professor chamado Henry, um menino que com todo aquele desprezo chegou a confessar que desejava queimar a casa com a mãe e o padrasto dentro, e que um dia, numa provocação da escola, descontou toda a sua fúria em um outro aluno que praticava bullying com ele por algum tempo. Quando o diretor pensou em expulsá-lo da escola, esse professor disse:
existe um grande potencial ali a ser investido. Alguém teve coragem, investiu, conversou com a mãe dele, pagou o início da faculdade dele. Isaac Newton, num período de peste, se tornou formado como um teólogo, matemático, físico, professor em várias áreas. E todos aqui já ouviram falar da lei de Newton. Um homem que realmente mudou a história. E por mais que as pessoas sejam inteligentes, por mais que algumas pessoas tenham um padrão de beleza considerado acima da média, por mais que sejam pessoas cordiais, comunicativas, estudadas, por mais que sejam pessoas organizadas, por mais que sejam pessoas administradoras, elas vão trabalhar para quem tem coragem. Elas serão governadas por quem tem coragem. A coragem é o diferencial da vitória. A coragem é o diferencial da vida. A coragem define novos rumos. Com toda a simplicidade, Jesus teve coragem e não abandonou a cruz. Com toda a perseguição, Elias não tirou a própria vida e voltou ao lugar da perseguição. Com tudo que ia contra a sua vida, Deus usou ainda para deixar um legado. A mulher do fluxo de sangue teve coragem e se levantou para tocar em Jesus. Meu irmão, se você quer vencer, em nome de Jesus, tenha coragem. Tenha coragem. Tenha ouvidos para a coragem. Tenha ótica para a coragem. Tenha posturas, independente da tua idade, para a coragem. Tenha movimento, independente da tua condição financeira, para a coragem. Tenha coragem. Olhe no foco da coragem. Davi, ele se tornou um exemplo de como se enfrenta um problema, tendo coragem. Nesses versículos, há uma riqueza para as nossas vidas. Por isso está registrado há milhares de anos. Um verdadeiro exemplo de alguém que não era para ser nada. Alguém insignificante, da menor tribo, da menor família, e ainda não era irmão do mesmo pai, da mesma mãe, só do mesmo pai. Alguém que era desprezado entre os irmãos, o mais novo, um ruivinho, colocado no campo para apacentar ovelhas, que era o serviço mais simples que tinha na época. Alguém que levava marmita para os seus irmãos que estavam lá no campo de batalha, sem batalhar, mas no campo de batalha. Davi, quando ouviu uma afronta, ele teve uma coragem revolucionária. Ele tomou o seu cajado de pastor, ele apanhou 5 pedras e colocou no alforje. Cajado significa autoridade. Cajado, ele significa algo, um lugar onde você se apoia. Deus te chamou e você tem que aprender a se apoiar nisso. Eu tenho vontade de me enterrar às vezes, eu tenho vontade de não sair da cama a maioria das vezes. Eu não tenho vontade de falar um monte de coisa, mas eu acredito no que eu falo, eu acredito, por isso eu levanto. Quando eu vejo algumas situações, eu tenho vontade de me enfiar debaixo da terra e me cobrir com folha, mas eu oro, eu dobro o meu joelho e falo: Deus, provê. Deus, por favor, alcance essa vida, que a vida que está nesse hospital, eu não sei o que vai ser dessa mãe. Senhor, o Senhor pode mudar essa realidade, como eu já vi muitas vezes. Senhor, me condiciona a tua vitória, porque o Senhor tem uma ótica sobre mim que eu não tenho. Me ajuda. Cajado é onde você se apoia. Em que sentido, pastor? Na palavra de Deus, no chamado dele. Você pede e ele te ouve. E aí você tem coragem. E aí você tem zelo. E aí você pode se defender. Olha para cá. Não foi o diabo que te chamou. Não foi ele. Até eu vi 2 comentários que eu achei engraçado. Um de um pastor e um de um padre.
Chegaram para o pastor e falaram, pastor Silmar, né? Falaram para ele, pastor, você está de férias? Aham. Satanás não tira férias. O pastor falou, eu não trabalho para ele. Aí chegaram para o padre, o Pãozinho de Melo, chegaram para ele, encontraram com ele na praia e falaram, padre, você está de férias? Sabia que Satanás não tira férias? E ele respondeu, eu sei, ele enviou você. Você não trabalha para o diabo, não foi o diabo que te chamou. O diabo, ele já está vencido. O diabo é uma vacina. Como assim, pastor, uma vacina? Quando você recebe uma vacina, seja contra tuberculose, hepatite, seja do Covid, seja qualquer vacina que você recebe, o vírus, ele está quase morto. Por quê? Ele está praticamente morto. Para que o teu organismo, ele reconheça e desenvolva uma defesa. Então, quando vier esse vírus, o teu organismo já sabe qual é e já tem defesa suficiente para isso. Essa é a função da vacina. Satanás, ele já é um ser derrotado. E quando Deus permite, é para nos deixar ainda mais fortes. Às vezes a gente está tão fraco que recebe aquela vacina da gripe, com o vírus quase morto, mas ele nos abate. Mas porque nossas defesas estão fracas. Só você pode sair dessa situação. Pare de jogar a culpa nos outros. Sua autoridade, ela vem do alto e serve para você se apoiar, se defender. Apoiar não num pedaço de madeira, mas em quem te deu este cajado, quem outorgou, eu não consegui falar essa palavra agora, quem entregou para você esse insígnia, essa autoridade, porque você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Davi pegou 5 pedras e colocou no seu alforje. Eu quero que você carregue agora essas 5 pedras como estratégia para que você vença, para que você tenha coragem de inovar. O que eu vejo muitas vezes é a intimidação. Uma vez eu fui trazer uma mensagem só para homens, e eu vi uma igreja cheia de homens, só que eu vi todos aqueles homens amarrados pelas mãos, amordaçados. Eu vi só um homem que não estava lá, um homem que estava lá no meio, e esse homem não estava amordaçado, assim, não estava amordaçado, não estava algemado por essas cordas. O resto dos homens estavam todos assim, parecia que tinha um grito em cima da cabeça deles, e eles estavam intimidados. De tanto martelar, as ideias foram embora. É um pisar em ovos, onde eles devem ter coragem, proteger, onde eles devem ter autonomia, onde para se mover tem que ter admiração. O que tem era exatamente o contrário. Mas eles estavam dependendo de vozes erradas para se posicionar. Eles estavam com expectativas e com posicionamento totalmente errado. Por isso estavam totalmente amarrados, intimidados. E o Senhor me deu uma mensagem aquele dia. Primeiro ponto que Davi teve que enfrentar para aprender a ter coragem. Ele teve que vencer o desprezo. Meu irmão, seja qual for a situação que você vai enfrentar, vença o desprezo. Porque a carência cativa a gente. Nós somos provocados, ensinados há uns 20 ou 30 anos para cá, a sermos vítima, a ganharmos as coisas no discurso de vítima, a ter autocomiseração. E a autocomiseração, o ai que dó de mim, ela engana você. Ela tira o teu merecimento, a tua dignidade, a tua coragem. Vença o desprezo. Nós somos desprezados pela nossa condição financeira. Nós somos desprezados pela aparência. Esses dias uma pessoa veio falar para mim: pastor, você sabe como que você é visto na sociedade? Quando fala você, é o geral. Pelo relógio que você usa, pelo celular que você tem,
pelo sapato que você tem. Eu falei, eu ando de bota. O meu relógio, acho que o máximo que eu paguei até hoje foi R$60, no cantinho da fé. O meu celular sempre é Android. Para mim o importante é a memória. Ali, se a câmera for boa, não ajuda, porque aí tira detalhes da gente, aparece detalhe. Falo brincando. Eu não tenho problema com isso. Não tenho problema chegar num lugar com um carro simples. Não tenho problema chegar num lugar com pessoas que confiam em alguns bens e algumas coisas. Não tenho problema. Por quê? Porque eu já venci o desprezo lá atrás. Nós precisamos entender isso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, quando o filisteu viu a Davi, desprezou a Davi, porquanto era ruivo e de gentil aspecto. Ele não tinha cara de guerreiro. Às vezes as pessoas falam, você não tem cara de esposa, sabia? Sabia que você não tem cara de gente casada? Você não tem cara de marido. Ah, você não tem cara de pastor. Você não tem cara de administrador, não. Ih, rapaz, você não... Olharam para mim, quando eu comecei a namorar minha esposa, chegaram familiares, pessoas. Esse rapazinho é um galizezinho. Olha que pia seco. Meu apelido na escola era Costela. Era verdade, era Costela. Devia pesar ali também uns 50 quilos, sujo e sem banho e de barriga cheia. Quando eu assumi a igreja, da mesma forma, algumas pessoas falavam muitas coisas. É um menino. Não tem cara de pastor. Eu ia nos encontros e eu me lembro que eu encontrei com membros na rua, membros da igreja na época, na rua, ou em eventos, e eles tinham vergonha de me chamar de pastor ou dizer que eram da igreja, porque estavam no meio de outros pastores, porque eu não tinha aquele bigode branco, nem aquela calça bege com fundo no joelho, aquele bigode branco e que a parte de baixo é amarelo, porque toma café e depois fica fazendo assim, ó. Eu não tinha e não tenho. Eu não tinha aquele sotaque, fica miseriqueima, varão, varou. Aquelas ideias assim. Desprezavam a Davi como desprezaram você. Nós somos desprezados não só pela condição financeira, pela aparência. Nós somos desprezados onde nós moramos. De pessoas chegarem, você é pastor lá no Sabará? Você não tem fé? Olha o que a ousadia de um outro pastor chegando a falar isso para mim. Você não tem fé? Eu falei, é ali que eu tenho fé. Eu não sou adotado por ninguém. E é ali que nós vamos construir uma catedral e nós vamos mudar a realidade não só do local, mas como nós vamos além disso daí. Nós vamos preparar missionários para o mundo. Nós vamos mudar a realidade de outros lugares. Deus não precisa de gente grande. Deus pegou Abraão e a sua esposa, que era estéril, um homem de idade, uma mulher de idade, ela era estéril, e transformou numa grande nação, porque a glória é dele. Nós somos desprezados pelo nosso passado, o que muitas pessoas falam. Davi era marcado pelo desprezo. Fora desprezado pelo seu pai, 1 Samuel 17, do 28 ao 33. Foi desprezado pelo filisteu. O filisteu olha para ele e fala, vocês estão tirando comigo, né? Olha o tamanho do guerreiro, o herói dos filisteus, do exército dos filisteus. Vocês me mandam esse piá sem armadura, com essa carinha dele de dove, com esse cabelinho aí de, sei lá como é que é o nome daquilo, velatom. Não tem cara de guerreiro. Talvez tivesse a vozinha fina ainda. Quando você pensa assim, você vem contra mim, com lança, com espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você olha ali, é um piazinho, você vem contra mim, com a voz do Mickey. 17 anos, 18, 16, eu não sei. É lógico que aquele homem, o chamado de gigante, um homem que tem um histórico de batalhas, vai olhar para aquilo e vai falar, pô, vocês estão diminuindo aí a minha pessoa, enviando esse carnicinha para lutar contra mim. Ele foi desprezado. Mas você precisa vencer o desprezo. Você precisa saber quem você é.
Olha para cá, você que está casado e está cativo no casamento. Ninguém fica admirável sendo mimizento. Ninguém fica. Eu sempre lembro, e vou lembrar hoje de novo, quando chegou uma jovem de uns 22 anos até o altar, uma vez, e falou: pastor, meu marido, acho que ele não me ama mais, não me procura, ele não olha, não fala mais nada, parece que ele não gosta de mim. E começou a falar algumas coisas, e eu disse: olha só para você, está escorrendo lágrima por aqui e lágrima por aqui. E uma vez eu vi pichado num muro, escrito assim: não corra atrás das borboletas, cuide bem do seu jardim e as borboletas virão. Quando teu marido conheceu você estava como? Sorridente, feliz. Você estava confiante. E agora como que você está? Ranhenta, correndo atrás dele desse jeito, toda hora, pedindo atenção, mendigando atenção. Você não está enxergando o teu valor, não? Você não está enxergando quem você é? Como você é uma jovem bonita? Realce isso, deixa aparecer. Da mesma forma, eu já falei isso para homens, para rapazes, eu falei: você está mendigando. Mulher nenhuma vai admirar uma pessoa que fique mimizenta, reclamando toda hora que quer atenção. Mulher nenhuma vai admirar um homem sem coragem, que fica com palavras negativas, dengosa e tudo mais. Você precisa enfrentar desafios, ter iniciativas. Você precisa ser um guerreiro. Esses casamentos estão até hoje em pé porque alguém teve coragem para ter atitude. Eu lembro na época a moça falou assim: mas eu não tenho nem dinheiro para comprar roupa. Eu falei: da igreja tem roupa por R$1. Esses bazares de igreja. Lembrei até hoje a Alessandra com a caixa de som fora da igreja. Roupa R$1. Fazendo bazar com a caixa fora. Mas é verdade. Eu estou falando para você: vença o desprezo. Por quê? Vença o desprezo porque o seu interior precisa ser curado para Deus realizar através de você. O seu interior precisa ser curado para Deus realizar através de você. Eu estava com uma pessoa esses dias e a pessoa falou, uma pessoa milionária, e falou bem assim: é lógico que as pessoas ficam próximas a mim por conta do meu dinheiro. Se eu perder o meu dinheiro, ninguém fica próximo de mim. Eu falei: eu fico. Duvido que fique. Eu falei: eu só ando com nóia. Eu só ando com pessoas para ajudar elas. Você não pode dizer que eu, quando estou perto, é por interesse. Porque eu não fico pedindo dinheiro para ninguém. Nem favores eu fico pedindo. Simplesmente eu faço. E quem quer fazer, se dispõe. Aí eu concordo. Mas você tem que ser curado por dentro. Porque senão, você vai achar que sempre será desprezado. Meu irmão, Deus realiza através de você. Não seja tão atingível assim. Há pessoas que são muito ofendidas, já chegam ofendidos em ambiente. Que na igreja as pessoas ficam olhando. No trabalho, alguém pegou, olhou no meio, está falando de mim. Podem falar, podem não falar, mas as pessoas dizem muita coisa sobre nós. Mas você sabe quem você é em Deus. Você sabe o seu valor. Davi sabia quem ele era em Deus, e ele teve coragem para vencer o desprezo. Porque Satanás tenta usar o desprezo para te intimidar. Você não é ninguém aí, Você não é ninguém. Se essa pessoa não falar que te ama, não há amor na tua vida. Se o teu pai ou a tua mãe não valorizou você, quem que vai valorizar? Ou seja o que for, meu irmão, há um caminho que você precisa entender, um encontro com Deus que você precisa entender o seu valor. E aprender a se amar também. Jesus falou: ama o próximo como você também tem que se amar. E tem que entender o valor que você tem. Você tem que amar o seu cabelo, ou a falta dele. Você tem que amar o seu corpo. Você tem que amar o seu sorriso.
Você precisa cuidar, embelezar. Você precisa amar a sua casa, amar o seu carro, amar o seu trabalho. Quando eu falo isso, eu estou falando sobre zelo. Eu não estou tirando os pontos de prioridade. Mas a pessoa comprou um carro, tá aí esse porqueira, nem lava. Dentro é um cheiro de chulé, não é? Comida derramada, demônio ali no meio, pegando carona. Se jogar um leitão, um rato no meio, ele faz assim. Parece que desentupiram o pia bem no carro. E aquela casa, tudo jogado, olha, aquela louça, meu irmão, que tem um grêmio ali dentro, um geleia do caça-fantasma, aquela camisa verde, assim, aquela gosma verde, toda aquela, meu irmão, aquele quarto que, cheira sofá de cachorro. Parece que pegou chuva umas 200 vezes ali, secou, molou, né? Aquela plantinha ali não é planta, é um bolor desse tamanho que já está ali. Parece aqueles dentes de leão que vai assim, sai voando. É você que está desprezando a tua vida. É você que está desprezando a tua aparência. Não ajeita essa barba que fica aqueles pelos, às vezes. Falo isso porque tem gente assistindo, aqueles pelos no pescoço que cruza assim, ó. Aquele bigode que a pessoa vai dar risada, entra até no vão dos dedos. Aqui assim. Barba que cheira azedo. Tem queijo derretido ali do mês passado. Moça que quando abre a boca, o hálito, meu Deus do céu. Parece uma fossa. Não se cuida. Independente da idade, há pessoas que não se cuidam. Meninos com um chulé, que misericórdia. Ambas as partes. Precisa se enxergar o valor. Vença o desprezo. Tenha vida. Segundo ponto que Davi teve que vencer. Ele venceu as maldições. 1 Samuel 17:43. A Bíblia diz ali em Provérbios 26:2, a maldição ela precisa ter uma causa para ela poder prosperar. Pode ter acontecido com teu avô, pode ter acontecido com os teus pais, tios, mas com você, isso terá um rompimento de ciclo. Amém? Então tem que ser diferente. Davi, ele fez a diferença entre os seus irmãos. Ele agiu diferente. Ele era o menor da casa, a menor família. E agora, com aquela atitude, ele estava dentro da casa real. A geração dele se tornou uma geração reconhecida até nos dias de hoje. Isso é, Davi, ele venceu as maldições, ele decidiu romper com velhos hábitos. Mas o meu pai era assim, mas o meu tio... Meu irmão, meu avô tocava em baile, meu pai era do baile, eu decidi romper com o baile. Não estou dizendo que você não pode se alegrar, não é isso. O meu bisavô era de casa de corpos de aluguel, meu avô foi, meu pai foi, mas você tem que decidir romper com isso. Velhos hábitos. É assim mesmo, meu pai separou várias vezes, e comigo mais uma vez também, meu pai não morreu, eu era criança, não morri, então não, com você vai romper isso. Romper as maldições. Romper tudo isso. Não pode chegar na tua vida. Vença as maldições. Terceiro, Davi, ele venceu o que muitos de nós fazemos até terapia para poder vencer. Vencer as sentenças. 1 Samuel 17:44. A sentença, ela tem uma característica diferente da maldição, por conta de uma sutileza. Palavras não verdadeiras vão sendo ditas e vão tomando forma. Golias, ele começou a dizer que queria dar o corpo de Davi para os corvos e para as bestas do campo.
Eu já vi separações em que a esposa olhou para o marido e falou: eu vou encontrar com você numa vala, bêbado. Ela disse para ele: eu vou encontrar com você na rua, mendigo. E falou algumas coisas para ele. Sabe qual que foi a primeira atitude do homem? Isso ficou ecoando na cabeça dele. Foi vir para a igreja, morrendo de medo, porque não ia para a igreja nenhuma. Por isso teve uma vida falida, mas veio para a igreja e foi exatamente pelo caminho contrário a isso. Virou uma pessoa de sucesso, virou um homem de Deus e alguém que cuida verdadeiramente da família. Às vezes você escutou do próprio pai, às vezes escutou da própria mãe, às vezes de um pastor de igreja que não tinha maturidade nenhuma. Vai e vai a desviar. Às vezes escutou de uma comunidade terapêutica de onde você saiu. Vai sair, vai cair de novo, daqui a pouco está aqui de novo. Você precisa vencer essas sentenças. Você precisa romper, e palavras são espirituais. Você precisa combater isso. Você tem que aprender a ser determinado até nas suas palavras. Isso é muito importante. Eu ouvi desde criança que eu era uma criança metida. E eu lembro de uma professora minha na segunda série. Como é que pode essas coisas, né? Uma professora maravilhosa. Mas eu lembro que um aluno saiu da escola e um dia ele veio visitar. E eu fiquei feliz dele estar lá. E era um amigo, Marcelo o nome dele. Eu levantei, fui dar um abraço nele e falou: cara, seja bem-vindo aqui. Você está fazendo muita falta nessa classe. A professora chegou e me deu um pito. E falou: você tem que parar de ser metido desse jeito. Me chamou depois e me deu uma sova. E falou um monte de coisa para mim. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, eu estava recebendo bem ele. Recebendo bem ele. E quando falaram: o que você quer ser quando crescer? Eu falei: eu quero ser administrador. Ou um advogado, ou um administrador, ou algo desse tipo. Eu falei. E falaram para mim: você tem que parar de ser metido. Você tem que entender que a tua família é simples e tudo mais. Até você entender que coragem, para algumas pessoas, vai parecer que você é metido. Coragem intimida outras pessoas que têm inveja ou que são acomodadas. Você tem que aprender a ser determinado nas suas palavras. Você é feio. Não, eu não sou feio, eu sou rústico. Eu ia falar assim: você é feio, eu não sou feio, eu sou rústico. Não é feio não. Tem alguém que sempre acha você bonito. Você acha ele bonito? Não. Ele não é muito, mas ele é charmoso. Não é muito bonito não, mas tem alguma coisa ali, sei, é engraçado. Já viu isso aí? É engraçado. Só que quando está braba fala: além de feio é palhaço. Mas você precisa ser determinado. Eu ouvi um homem falar uma vez assim: limite quem tem é município. Você precisa ser determinado e vencer essas sentenças. Se cuidar. Entender o valor que tem. Pelo amor de Deus. Falas familiares, precisa aprender a colocar por terra. Quando falaram ali, e isso chegou nos meus ouvidos, não uma vez, só várias vezes, essa igreja do Sabará, quadrangular, ela já era. Passavam de carro na frente da igreja, na rua, e pegavam membros que estavam vindo para o culto, para levar para outros lugares. Falavam que lugar ali já era. E vieram trazer isso para mim, eu levantei o dedo, assim como aqueles filósofos gregos, e falei assim: nós vamos construir uma catedral neste lugar aqui, e essas pessoas vão ver isso. No dia da inauguração estavam aqui essas pessoas que falaram isso. E glória a Deus por isso. E nós tivemos a graça de Deus de poder ajudar depois em várias situações. Porque as pessoas vão falar coisas mesmo, em momentos de confusão. Mas você precisa vencer as sentenças. E saber quem você é. Não esqueça disso. Quarto ponto. Se você quer ter coragem, se você quer vencer na tua vida, você precisa vencer a paralisia e a inércia. 1 Samuel 17:48. O comodismo pode estar acabando com o seu currículo. O comodismo pode estar acabando com o seu casamento. O comodismo está acabando com o seu ministério. Você não tem renovo. Você está totalmente pressionado, intimidado dentro de uma caverna.
Da mesma forma no teu casamento. Da mesma forma você está fazendo isso, meu irmão, com o teu currículo. Porque o comodismo leva você a não se atualizar para os novos desafios. A mudança tem que vir de dentro para fora. Aquele que quer fazer acontecer, precisa fazer primeiro, e isso denota coragem. Davi não esperou o gigante chegar perto dele, ele se antecipou, ele saiu do seu lugar, ele foi, meu irmão, de encontro, saiu do seu conforto. É um risco de quem confia em Deus. Algumas pessoas ficam esperando o momento perfeito para dar um passo. Mas entenda, meu irmão, quando você agarra no rabo do tigre, você não pode soltar. Quando você vê a oportunidade ali, você tem que dar passos. Você tem que aproveitar. Algumas pessoas ficam falando, ano que vem sim, deixa passar esse final de ano que é muito turbulento, ano que vem eu vou me matricular no ITQ, não, ano que vem sim, ano que vem eu vou deixar desse vício, eu vou parar, semana que vem sim, aí eu vou assumir tal coisa, eu vou fazer diferente com a equipe, não, ano que vem sim, porque agora nós já estamos em outubro, olha, ano que vem sim, vou fazer um projeto diferente com a minha família, e meu marido, e a minha esposa aqui vai ser, e no trabalho, ano que vem sim, não, você precisa sair da zona de conforto, e essa mudança começa hoje aqui com essa mudança de hábitos. Uma pessoa corajosa, às vezes ela investe loucuras na sua vida. Eu acredito nesse ministério. Eu digo isso porque eu ofertei um alqueire de terra para a gente poder pagar o terreno. A única herança que a minha esposa pegou foram colares de ouro, anéis de ouro, pulseira de ouro, e tudo isso nós ofertamos na obra para poder pagar essa construção também. Porque eu acredito, 3 vezes eu fiz um propósito com Deus, entregar minha caminhonete, e eu sei do que eu estou falando diante de Deus. Eu falei para Deus, Senhor, o Senhor quer, eu vou vender, eu entrego o dinheiro total. E Deus deixou bem claro para mim, não, você não vai fazer isso. 90% eu uso para a obra. Eu acredito, você precisa sair da zona de conforto. Agora tem gente que tem medo de ofertar na vida, de dar um passo, de investir, de melhorar. Você precisa acreditar. Você precisa, meu irmão, incomodar o teu futuro. Eu vou repetir, você precisa incomodar o seu futuro. Esses dias eu vi uma frase interessante que diz assim: quem vê a casa construída, aguenta o processo. Quem tem visão do que quer, aguenta, tem disposição para passar por todo o processo. Você sabe o que é imaginação? São fotos do teu futuro. Você está olhando. O templo do jeito que está aqui. Eu tive uma visão, só que a visão que eu tive, ela tinha galeria. E eu vi o dia da inauguração. Quando eu entrei no templo, eu olhei e eu falei assim: que frustração. Porque eu estou trabalhando para que seja algo muito maior, melhor, e pessoas e assim assado. E eu lembro que eu cheguei para o pastor Rogério e falei: pastor Rogério, eu imagino algo muito maior. Eu estou frustrado. Eu estou feliz, mas eu estou frustrado. Falei isso. Som. Alguém tentou boicotar aqui. Som. Travou ali? Então tá bom. E eu disse para o pastor: eu estou frustrado, mas eu entendo que é um processo, pastor. Foi o que eu disse para ele. Eu entendo que é um processo. E eu sei que são etapas. E por isso nós continuamos guerreando e tudo mais. Amém? Aí, agora deu certo. Som. Mal ou menos, né? Mal ou menos, voltou aqui. Mas olha só. Eu tive essa visão e eu cheguei e eu lembrei quando eu estava conversando com o pastor Rogério sobre isso, que era exatamente a visão que eu tinha tido. E nós iríamos fazer a galeria ali, mas aí nós desistimos por conta de uma questão estratégica, né? Vai fazer galeria aqui, faz a galeria ali. Mas é para caber mais gente. Não, faz mais cultos no dia.
Faz mais salas para lá e faz mais cultos no dia. Mas enfim, só para você entender a importância disso. Isso pode acender essa aqui também. Ou tá? Ah, não? Pelo jeito caiu, tá meia fase aí? Então tá bom. Olha só, gente. Você precisa vencer a paralisia e a inércia. Em que sentido, pastor? Você precisa colocar datas. Eu vou parar de fumar. Quando? Eu estou parando, me dá só um. Não. Quando você vai parar, marca, até amanhã eu vou fumar, até hoje eu vou fumar. E não vou fumar mais, a partir de hoje. Você sabe que a ansiedade vai vir. Você sabe que o desafio vai vir. Você sabe que vai vir. E quando vier, meu irmão, você tem que saber que passo que você vai dar por conta dessa ansiedade. Você tem que vencer a inércia, esse comodismo. Marque data. A partir de hoje, olha interessante, quando você olha para a vida de uma pessoa derrotada, ela tem um comportamento de faraó, que tinha tudo, e de repente Deus usa Moisés para chegar lá e falar assim: olha, essa praga que está aí de rã, essa praga que está aí de mosca, essa praga, o Senhor está dizendo para você, deixa o meu povo ir. O que o faraó respondia? Tá bom, amanhã eles podem ir, amanhã. Por que não agora? Quer ficar a noite inteira sofrendo? Amanhã eu vou arrumar. Ano que vem eu vou tomar tal postura. Ano que vem. Não. Vença a inércia. Quinto ponto para eu finalizar com você, a quinta pedra. Vença, esse aqui é primordial, né? Muita gente diz que não tem coragem por conta desse ponto aqui. Vença o não ter. Vença o não ter. 1 Samuel 17:50. Enquanto Saul dependia de armadura, Davi entendeu que a sua estratégia de vitória era o Senhor. E que ele era bom mesmo, naquele momento, não era espada não. O que ele era bom mesmo, era naquela funda dele, que você girava e atacava aquela pedra com uma força extraordinária. Tem muita gente lamentando por não ter uma estrutura, não ter uma condição, não ter uma formação, não ter um caixa, não ter ajuda do marido, não ter ajuda da esposa, não ter ajuda dos filhos, não ter ajuda dos pais. Davi não tinha espada, não tinha ajuda dos seus irmãos, que pelo contrário, tinham inveja e ainda combatiam contra ele. Davi não tinha esposa. Davi, o Golias, foi o primeiro gigante que ele enfrentou. Depois ele enfrentou algo muito pior, que foi o sogro dele, que o perseguia. E ainda ele não podia nem matar o cara. E ainda quando Deus liberou algumas coisas, ele entendeu que ninguém vai ferir um ungido do Senhor, vai sair ileso. Meu irmão, vá à luta com aquilo que você tem, porque Deus vai te honrar. Use o que você tem. Entenda, meu irmão. Estude homens e mulheres que não tinham e que fizeram a diferença. Ou você acha que o Silvio Santos nasceu rico? Vença o não ter. Quando você estuda a família Matarazzo de São Paulo, ele diz no final: ser rico é um estilo de vida. Vença o não ter. Eu lembro o Fabiano dos Santos, um amigo meu, e ele conta que ele já estava morando em Curitiba. Ele veio de Cabo Frio, lá do Rio de Janeiro, e estava morando em Curitiba. Abriu a empresa, a portinha dele de contabilidade, e com dinheirinho contado para ele começar a trabalhar ali. E ele conta que ele era líder de jovens da igreja Avivamento Metodista Wesleyana, qual o pai dele era pastor lá no Rio de Janeiro. E ele conta que tinha um congresso de jovens lá em Paranaguá, mas ele não tinha dinheiro. Ele foi andando até Paranaguá. Ele foi andando calculado naquilo que ele podia ter, naquilo que ele tinha. As paradas que ele podia fazer, o descanso que ele podia ter. E ele contou sobre essa aventura. E ele foi andando. Na volta, acho que ele ganhou carona. Mas ele foi andando. Porque ele tentou falar com o outro, ele não teve sucesso. Mas ele foi andando. Vença o não ter. Vença.
Meu irmão, e aí eu vi algo que ele falou que eu achei interessante. Ele escreveu, colocou uma foto dele, como diz o meu pai, se mitidando, e ele colocou embaixo: eu não sou coach, eu sou sobre quem os coaches falam. Exibido. Ah, meu irmão, eu lembro quando eu assumi a igreja, nós precisávamos, eu falei, desse jeito não dá para ficar, né? Aqueles quadrinhos de pomba com Bíblia aberta no plástico ainda, e alguém chega e passou o dedo naquele plástico, arrancou um pedaço, com um parafuso, aqueles parafusos mais nojentos que tem, enferrujado, naquela parede que estava quebrada ainda, aquele arame torto que alguém colocou aquele quadrinho. E se eu for descrever essas questões, eu falei, não, vamos tirar tudo esses negócios aí. Um balcão torto que fizeram e relocavam no outro lugar. Eu falei, não, o duro que eu olhava para a igreja tinha só o Osmair, que tinha operado o coração e não podia fazer força. O pastor Jefferson trabalhava naquele horário, ele trabalhava das 2 até de noite, não podia estar nunca, né? Chegava em casa de madrugada. Eu pensei, quem que eu tenho para me ajudar aqui? Aí tinha as adolescentes. Eu lembro na época, as adolescentes que me ajudaram era a Kathleen, a irmã da Aline, a Fernanda, filha da Verona, que faleceu, a Thaís, também irmã da Aline. Meninas que com 13, 14 anos, ali 12 anos, me ajudaram, foram lá, e eu com a marreta quebrando, e elas também. E a gente pegava e enchia os carrinhos ali, carrinho de mão. Nessa época o Divaldo jogava bola com a avó dele ainda, né, Divaldo? É verdade, ele fazia assim, jogava videogame, ele era pequenininho, né? E enchíamos o carrinho de entulho e íamos tapar os buracos da rua de baixo, que não tinha antipó. Ali a Jair Silveira, o pedaço de Jair Silveira, e a rua do lado, né? Aliás, a Jair Silveira não, uma rua que subia lateral ali. E iríamos tapar buraco da rua para melhorar. E fizemos uma mão de obra, tivemos uma mão de obra forte ali, eu com aquelas adolescentes e tudo mais, e elas tudo alegre, e eu provocando, e elas e não sei o quê. Olha, meu irmão, parecia uma casa de recuperação. Elas felizes ali, daí eu chegava lá, comprava doce e trazia. Daqui a pouco a irmã Maria Helena trazia café para a gente tomar, e daqui a pouco falei, agora o negócio pegou preço, como que nós vamos fazer? Fui para o joelho, dobrei o joelho. E aí eu lembro que o Joarildo me ligou, nós trabalhávamos no hospital. Ô pastor, é o seguinte, no outro hospital que eu estou trabalhando aqui, eles vão fazer uma reforma aqui. E eu falei com a gerência, eles falaram para mim que eles vão se desfazer de bastante madeira, cambará, mesa de escritório, geladeira, essas coisas. Falei, então eu vou buscar aí. Consegui um frete por R$50 na época. Fomos buscar, eu e ele, carregamos aquele caminhão. Descarregamos, falei, tem um monte de coisa que eu não vou usar aqui. Consegui falar com outro rapaz, vamos vender no ferro velho, essa geladeira velha, essas coisas. Vamos aproveitar essa mesa. Eu falei, e agora? Como que nós vamos fazer? O Jorge falou, eu posso trabalhar à noite. De dia eu trabalho com você e à noite, bora lá então. Trabalhava de dia no hospital e à noite na igreja. Uma noite sim, uma noite não. E aí quem que veio nos ajudar? O Ivan. O Ivan tinha 14 anos. E o Felipe tinha essa idade também. O Ivan não trabalhava, não estudava e ainda rodeava o espiritismo por conta de uma criação. Falei, vou adotar esse carniça. Nesse ponto, né? Ele e o Felipe. E passava a noite trabalhando comigo, porque durante o dia dormiam mesmo. E passavam comigo ali, trabalhando, ajudando. E daí eu e o Jorildo ia trabalhar direto da madrugada ali. Saía 5 e pouco da manhã, chegava no hospital, tomava banho lá como é que chama mesmo? Enfim, tomava banho lá no vestiário, com sabonete líquido. Teve vez que a gente esqueceu toalha, assim, enxugamos com papel toalha. e se virava, trabalhava igual um zumbi às vezes. Dormia uma noite e a outra passava acordado. Por quê? Você tem que vencer o não ter. Vencer o não ter, para você poder vencer na sua vida. O irmão Jurandir, eu orei a Deus, a Nara falou bem assim, pastor, meu pai é aposentado, se quiser ele pode vir te ajudar aqui. Quando ele chegou lá, o irmão Jurandir chegou com uma mochilinha e umas ferramentinhas que ele tinha feito, uma broca que ele perfurou um pedaço de plástico, afiou e aquilo era a chave de fenda dele. Você tem uma ideia, umas coisinhas assim. Vamos ver como que eu vou te ajudar, pastor. O homem acabou aceitando Jesus comigo, acabei batizando ele, virou diácono da igreja, me ajudou, e Deus foi prosperando, comprou tudo, qualquer tipo de ferramenta depois, até o Senhor ele recolher.
Ontem Luiz Felipe aceitou Jesus comigo aqui na sala também, e já está cheio de projetos e de boa vontade, e nós vamos encarar um monte de desafios também. Então, eu digo essas coisas para você porque nós temos que vencer o não ter. Você lembra daquele dia da notícia ruim? Você orou, Deus levantou pessoas. Meu irmão, você tem uma história construída em altares que você levantou em cada situação. Você está entendendo? Ah, meu irmão, você precisa aprender a vencer. Eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais idade, eu não tenho, o que eu mais escuto falar, eu não tenho paciência. Paciência é uma escolha de quem ama. Eu também não tenho paciência. Hiperativismo, TDAH, dislexia, escambau a 4, que já falaram. Eu fui uma vez, o que aconteceu? O médico falou bem assim para mim: olha, de todo o estudo que eu fiz sobre você, no último era uma reumatologista, ela falou: você sofre de um caso sério de fibromialgia. Falou para mim. E me receitou alguns remédios de tarja preta. Falou assim: esse medicamento, ele tira esse excesso de dor. É um comando para o cérebro para tirar o excesso de dor que você tem no teu corpo. E eu agradeci ela, eu saí de lá e eu não comprei o remédio. Eu falei: eu vou fazer exercício. Todo campeão tem dor e aprendeu a lidar com a dor. E eu sei que a questão da fibromialgia tem a ver com o emocional. Eu vou para cima enquanto Deus me der força. E eu sei como é que começa essa história de tarja preta. E eu fui para cima. Vença o não ter. Vença a tua idade, pouca ou o que você considera muito. Vença, seja o que for. Mesmo numa maca de hospital, tem um senso de missão dentro de você. Você pode orar por pessoas. Vença a condição, supere essa condição. Nós estamos construindo e mudando a história deste bairro, de Curitiba, e nós vamos chegar até a África, até Guiné-Bissau, onde precisa ser chego, até crianças que estão lá. Vencer o que não tem. Vencer, meu irmão, porque o Senhor é o Deus que provê sobre as nossas vidas. Vença a UTI. Vença toda e qualquer sentença, porque Deus te chamou para você ter coragem. Quem tem coragem, meu irmão, vai estar à frente. Davi, com essa idade que ele tinha, ele foi morar no palácio e depois ele se tornou rei de Israel. E um dos maiores reis que Israel já teve. Por quê, pastor? Porque ele teve coragem. Coragem, determinação. Não é humilhar pessoas, não. Não é ser soberbo, não. É ter coragem. E Deus, Ele vai agir na tua coragem. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quando Davi venceu, sabe o que ele fez? Ele pegou a espada do gigante, que era uma espada grande, e ele ofertou no templo, para dizer que é o Senhor que lhe deu vitória. Por isso Davi permaneceu no templo. Quando Saul venceu a primeira batalha, ele não entregou nada no templo. Ele mandou construir uma estátua dele mesmo, como honrarias a ele mesmo. Por isso ele perdeu o trono. Nós não podemos esquecer que quando Deus nos dá a vitória, é um altar que Ele quer que a gente honre.